A chapada de Will Smith a Chris Rock nos Oscars reacendeu o debate sobre os limites do humor. Há ou não uma linha vermelha na arte de fazer rir e como lidam os humoristas com o julgamento público das redes sociais? Nilton, Carlos Moura e Joana Caldeira refletem sobre o sentido do humor na reportagem especial desta semana. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Lembra-se deste momento e do debate que se lhe seguiu. Humor, sim. Com pessoas doentes, não. Então ele riu-se e só depois é que se sentiu ofendido? Tanto no humor como na estupidez, aliás, tem que haver limites. A violência não resolve nada e o Will Smith tinha conseguido destruir por completo aquela piada infeliz com palavras. Foi bem dada, merecida e com style. Entre a validação da violência e a constatação de que não pode haver amarras à arte de fazer rir, houve de tudo um pouco. O momento em que Chris Rock leva uma estalada de Will Smith nos Oscars reacendeu o debate sobre os limites do humor. Nilton foi um dos inúmeros comediantes portugueses que mostraram indignação. Até porque também ele foi alvo de um episódio semelhante. Levei uma chapada mesmo a sério aqui de uma pessoa que eu estava a provocar. Foi no Porto, que é uma cidade onde as pessoas são mais fervorosas. Eu amo você. E eu fui ao pé da pessoa e disse, eu amo você. E ele olhou e disse, vê lá se queres ver a máquina a voar ao rio. Queres ver a máquina a voar ao rio? E eu disse, eu amo você. E ele disse, à terceira levas. E à terceira ele bateu-me. Nisso foi uma pessoa espetacular, cumpriu, prometeu, cumpriu. Eu nisso gosto que as pessoas façam o que prometem. Só que quando ele diz eu amo você duas, eu amo você três, eu protegi a câmara, porque eu estava com a câmara na mão, não havia dinheiro, como vocês são ricos, TV Record, tem cameraman e tudo, não, eu andava com a câmara. E eu faço assim com medo da câmara, e então ele deu-me um chapadão aqui, assim meio orelha, meio pescoço, que eu estive 3 dias a ouvir. Eu amo você. Olha, é uma brincadeira. Mas eu aí dou de barato, porque eu estava a provocá-lo. É um sketch de confronto, aí está tudo bem. Até porque aquilo é um sketch de humor para mim, para ele não era. Para ele, ou seja, eu estava a fazer um sketch de humor, quem vê aquilo percebe que é um sketch de humor, mas a pessoa que eu estava a incomodar não estava a vê-lo, portanto eu desculpo. Também Carlos Moura ia sentindo na pele o azedume de um elemento do público depois de uma piada. Não fosse a falta de pontaria uma aliada do humorista. Atirou-me com um copo de cerveja, que falhou, o que foi ótimo, porque me deu a grande piada da noite, foi dizer, estou numa posição elevada, a 3 metros de ti, e tu falhas. Para alguém traga outra imperial ao jovem, porque isto é uma vergonha, não é? E ganhei a sala toda imediatamente na hora. Mas foi a primeira vez que eu senti a violência por parte do público em relação a uma piada. Tu foste feito à moda antiga. Tu foste feito por correspondência. E é verdade que a sua cara chapada do carteiro. Há quase 20 anos na comédia, participou em vários programas de televisão, embora nem sempre à frente das câmaras, mas é nos palcos de todo o país, com stand-up comedy, que vai testando os seus textos humorísticos. Já me vieram uma vez dizer, você fez ali uma piada com os vegetarianos serem fraquinhos, mas é um mito urbano que anda a ser passado, porque alguém que é vegetariano, na verdade, não tem que ter anemia, e depois começou a falar, e já era a professora de Charlie Brown a falar, e eu deixei de ouvir o que a pessoa estava a dizer, assinei que sim com a cabeça, e encontrei um ponto de fuga e fui-me embora, porque não me interessa absolutamente nada. Aliás, eu nem queria que ela falasse muito, porque se era vegetariana, provavelmente ia faltar a força. Lá está, e isto foi só porque a piada estava a pedi-las, porque eu próprio sou parcialmente vegetariano. Quando eu digo ser o rei dos frangos, era ir à rua e qualquer frango que me visse ficasse... Diz que não responde, não se cansa a explicar que se trata apenas de uma piada. Para Carlos Moura, não há qualquer limite no mundo do humor, até porque os assuntos que incomodam são os que fazem refletir ou mudar atitudes. O problema é que a gente nunca sabe o que é que pode ser insultuoso para alguém.
O que é que podem ser insultos? Se calhar a minha t-shirt pode ser insultuosa para alguém. Toda a gente tem o direito de se sentir insultada. E eu acho ótimo, acho excelente que haja comediantes a fazer coisas que as pessoas sintam que é um insulto. Isso é ótimo. Significa que estamos a tocar em pontos, em nervuras e que não estamos todos a fazer geladinho de baunilha e chá de cidreira. Portanto, estamos a fazer qualquer coisa que mexe com as pessoas. Os melhores quadros são os quadros que as pessoas ou amam ou odeiam. As melhores músicas são as músicas que mexem com as pessoas, que as fazem chorar, que as fazem rir, mas que mexem com as emoções das pessoas. Portanto, coisinhas que não mexem com nada e que só fazemos um que engraçado que ele é, morrem-se na semana a seguir. Mas eu sei algumas 4 ou 5 artes marciais. Não é? Sabes artes marciais? Quais? Sei Shiriji-Kempo, Kickbox. Conhecido pelos episódios humorísticos de rua mais arriscados, foi também nas brincadeiras, através de telefonemas ousados, que Nilton foi sendo cada vez mais reconhecido. Um deles valeu-lhe um processo em tribunal. Estou sim? Estou, boa tarde. Estou? Boa tarde, Jantal Alcides aqui, Polícia Judiciária. O processo tem a ver com o Isaltino Moraes, que é um presidente de Câmara, presidente da Câmara de Oeiras, em que ele é detido. E no dia em que ele é detido, eu apostei com os meus colegas, se eu ligasse para a Câmara, a fingir que era da polícia, eles iam acreditar. E então eu liguei para a Câmara a dizer, olha, estou aqui com o arguido, fala da Polícia Judiciária. Pronto, o arguido pergunta se a reunião com o engenheiro foi cancelada ou desmarcada para a frente. Foi marcada mais para a frente, sim. A Câmara não achou graça, pronto, e processou. E lá fomos a tribunal e, felizmente, quando chega a tribunal, e aqui é a felicidade da vida, portanto, primeiro vais à polícia, fazes declarações e quando vais a tribunal o juiz diz, tem alguma coisa a declarar que não tenhas dito já em sede de inquérito? E eu disse, podia falar, e ele disse, não vale a pena falar porque aqui toda a gente tem sentido de humor. Muito obrigado. E morreu ali, porque é só um sketch de humor. Flamengo, boa tarde. Boa tarde. Fala do Brasil. Mencionou agora do Brasil. Para fazer rir, não traça qualquer linha vermelha. E quando ele cá estava, nós já o começávamos a conseguir entender, está a ver? Em 16 finais, ganhei 17 e perdi 10. Mais ou menos. O facto de eu fazer humor, por exemplo, com uma doença, não quer dizer que seja insensível à própria doença. A minha mãe teve cancro e eu fiz piadas com isso. E felizmente o cancro dela correu tudo bem, já foi há muitos anos, continua bem. E eu não lhe desejei mal nenhum, simplesmente foi a forma de nós nos rirmos e de fazermos a nossa catarse, foi brincar com isso. Depois cada um lida como quiser com a sua vida, porque os limites do humor estão na pessoa que ouve. Não, eu posso ter os meus limites e tu podes ter limites completamente diferentes. Portanto, não há sequer um limite para o humor. Tu podes achar que não se pode brincar com isto. Então não brinques, mas eu vou brincar. André, o Pisca faz o quê? Faz precisamente a superação da direita para a esquerda. No entanto, as redes sociais estão cheias de gente que discorda desta teoria e que faz questão de o dizer. Eu ponho uma piada, principalmente quando é futebol e essas coisas, eu que nem clube de futebol tenho, mas sinto muito isso. E as pessoas são incapazes de ver, em primeiro lugar, muitas vezes que aquilo é só uma piada, segundo, que não é contra elas, e em terceiro, de lerem e irem à sua vida. É como eu passar num restaurante indiano e dizer, não gosto de comida indiana, e vou lá para dentro reclamar com o cozinheiro. Os estúpidos fazem muito barulho. E normalmente quem gosta e cala-se. Ninguém vai para a rua dizer eu adorei aquilo que foi escrito ontem no jornal, eu adorei. Ninguém vai escrever, as pessoas não escrevem para os jornais e as pessoas não escrevem para as rádios a dizer ontem ri-me com aquela crónica. Os GNRs não conseguem dizer palavras normais. Eu tenho um vizinho que é GNR, eu tenho um inciso com ele, estou a tentar há anos a convencê-lo a dizer carro. Não dá. Diz carro e ele, via-tu carro? Viatura. Não gostam de alguém, não gostam de uma piada que uma comediante disse na rádio de manhã, depois de alguém ter dito publicamente uma estupidez, não gostam que essa pessoa goste com ela, não a ouçam, zapping, mudem de canal, estão a ver qualquer coisa, um comediante que vai fazer um espetáculo a qualquer sítio, vai falar de uma temática que vos incomoda, vai gozar com pastéis de nata e vocês são grandes defensores da gastronomia e doçaria portuguesa, não comprem bilhete e não vão ver. É assim que se faz. E o artista tem duas opções. Ao ver que o seu público diminui, ou muda o registro e as coisas que diz, ou continua insistentemente a dizer aquilo que acha que deve dizer e a trabalhar para as 2 ou 3 pessoas que vão assistir ao seu espetáculo.
e aprende-se a lidar com o constante julgamento público. Tu tens 50 mil elogios e tens um a dizer mal e o teu ame vai para aquela pessoa e dá-te aquela vontade de ir responder àquele que disse mal. E o que eu aprendi, depois de muito sofrer, eu sofri muito também com as redes sociais, porque fazia-me alguma confusão no início, foi precisamente a não ligar àquele lixo, a rir-me com aquilo, a perceber perfeitamente que é uma pessoa que não está bem com ela própria e tem essa necessidade de descarregar em alguém. Não é só comigo, é com toda a gente que tenho muitos seguidores que sofre esse cyberbullying. Portanto, a única coisa que eu aprendi foi a desfocar. Fazem barulho e chateiam. E muitas vezes eu vejo comentários que dá muita vontade também a nós de responder com agressividade e de responder à letra. Mas vamos combater a ignorância baixando ao nível. Eu pelo menos tive a oportunidade de testar uma frase que é ótima. Se vocês quiserem irritar alguém, se for uma mulher, há uma frase que é maravilhosa. Vocês param o carro à frente, abrem o vídeo e dizem: menina, isso é só para ligeiros. Joana Caldeira tem uma visão diferente. Mais nova na área, faz espetáculos de humor há cerca de ano e meio em Lisboa e não acha que todos os temas caibam numa piada. A única coisa proibida é desde que não se vá contra, não seja um crime, desde que não seja um incentivo à violência, um incentivo ao ódio, desde que não seja um incentivo à discriminação. Eu acho que todos os temas podem ser pegados na... Não, porque pode ser um incentivo ao ódio, não é? E à discriminação. Mas a lei tem esses limites muito definidos. É isso. É uma piada. Mas não, porque aí há limites. Eu sou mãe, sou uma orgulhosa mãe de gêmeos. Orgulhosa é um bocado forte. Tenho 2 filhos, gosto deles. Prefere inspirar-se em assuntos igualmente desconfortantes, mas menos insultuosos. O humor passa por falar de temas desconfortáveis. Às vezes estão mascarados e não parecem ser desconfortáveis. Por exemplo, quando eu falo dos meus filhos, aparentemente não é uma coisa desconfortável, mas como mãe, uma pessoa que está como mãe ou como pai, que está o dia todo com os miúdos e leva à escola e não sei o quê, às vezes não tem tempo para si. De repente, quando eu começo a dizer mal, há ali liberta um bocado de tensão, já, pois é, eles afinal, sim, chatos, alguém está a dizer que eles são chatos, porque os pais não podem, sim, não é? Porque os pais não podem dizer mal dos filhos, ou há assim estas coisas que ajudam a libertar um bocado a tensão. E outra coisa que eu fiz é que eu farto-me de cozinhar, e nem me importo, eu até gosto, só que no outro dia eles estragou um bocado a cena e disse: em casa da avó come-se muito dinheiro. Então vai para a casa da avó. Já tive algumas situações, mas depois mudei, falava do tema, falava de LGBTQIA+, e não estava a correr bem. E eu achei, se calhar podia ser ofensivo, mas se calhar o texto era só mau, porque depois também há isso, há coisas que só estamos a escrever mal e que acreditamos mesmo que tem piada, mas não tem, só nós é que achamos piada, às vezes faz parte. E reescrevi de outra forma para conseguir que tivesse outro tipo de aceitação. De facto, a linha vermelha da comédia parece ser muito subjetiva. Não gosto quando fala assim das pessoas em si, né? De algumas deficiências, de algumas faltas, algumas desqualificações das pessoas. Isso eu não gosto mesmo. Não deve haver limites. Nenhuns, sem tabu. Piadas homofóbicas, misóginas, racistas. Desde que tenha piada cabe tudo? Sim, desde que tenha piada, sim. Senão não era humor. Normalmente tudo que é homofóbico e por aí não acho muita piada. Não? Ou pessoas deficientes, aí chocam um bocadinho esse tipo de abordagem. Não, de todo. Não acho que deve haver limites. Cada um fala do que quiser. Não é necessariamente gozar com o tema, com uma pessoa que esteja a sofrer com esse tema, mas o tema em si pode ser engraçado se for bem usado. Não acho que haja ou há necessidade de haver algum tipo de tema tabu no que quer que seja, desde que seja bem feito. Depende da maneira como é inserida a piada e para quem às vezes também. Se for um gajo, a outra também que é boa, que é param à frente disto. Desculpe, cavalheiro. Ter sentido de humor nem sempre é suficiente para achar que todo o humor tem sentido. Mas antes de se zangar com uma piada, lembre-se que rir ainda é o melhor remédio.